Oi, sejam todas bem-vindas. Neste vídeo vou mostrar para vocês as sobrinhas que eu vou estar usando no Esquenta do Cofre 2026, a hashtag idealizado pela Bia Artes em Crochê e Ananda. Na descrição vai ficar o link dos canais das meninas que estão participando dessa hashtag. A regra principal é usar sobrinhas menores de 80 gramas, e em cada produção nesse mês de janeiro, usar um mínimo de 500 gramas de sobrinhas. Cada bolinha tem que ter menos de 80 gramas. Vou mostrar as que eu vou guardar aqui. Eu vou tentar, ao longo dessa produção, mostrar o que eu estou fazendo passo a passo. Aqui nós temos tons de preto, marrom, verde água, tons de azul, algumas opções de verde, duas mesclas de azul, são de lotes diferentes, restinhos de cone, no cone. Tem o roxo e lilás, tenho essa mescla aqui que também é o restinho, não tenho mais dela. Tenho aqui uma mescla de bordô com rosa bebê, vermelho, não sei se é goiaba ou melancia, dois tons de rosa bebê, mas de lotes diferentes. Aqui eu não sei se é vinho ou bordô, não lembro. Tem um pouquinho de amarelo bebê, mostarda, tons de amarelo, rosa, laranja, dois lotes diferentes aqui. Esse laranja mais forte, preto eu acho que eu já tinha mostrado. Beterraba ou berinjela, não lembro, rosa médio, branco. Tenho essas opções aqui. Eu acredito que nessa produção dessa semana eu vou estar agregando alguma coisa. De repente um cru para fazer uma base ou alguma outra cor para finalizar alguma peça. Acompanhe aí para ver como vai ser essa produção. Eu já estava esquecendo aqui. Eu vou colocar aqui tudo na balança para vocês verem o peso dessas sobrinhas aqui. Vou pesar as bolinhas maiores, separar aqui e pesar para vocês verem. Eu acredito que todas são abaixo de 80 gramas, mas vamos conferir aqui também. Balança zerada aqui, vou colocar as que eu separei que eu vi que são maiores. Um tom de lilás, 37 gramas. Essa mescla de azul, 51. Esse verde, 35. O outro tom de verde, também 35. Esse laranja forte, 42. O roxo, 37. Essa mescla de lilás com roxo, 30. E esse laranja, 36. Então, assim, pelo que dá para perceber, todas são abaixo de 80, porque as outras são bem menores ainda. Principalmente igual essa aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. 8 gramas. Então, vou colocar todas aqui na balança para vocês verem o peso. Eu zerei a balança, coloquei todas as sobrinhas aqui em cima e vou mostrar o peso que deu. Eu me surpreendi. Não sei se está focando bem para vocês. 830 gramas. Acredito que vai sair muita coisa interessante aqui nesse vídeo, essa semana. E também quero dar sequência numa peça aqui, à medida que for sobrando pedacinhos bem pequenos de barbante, eu vou querer dar sequência numa peça que eu comecei no vídeo anterior, que é esse aqui. Ele aqui tá pesando 12 gramas, esse início de tapete, 13, oscilou aqui a balança, 13 gramas. Vamos ver como vai ficar no final desta produção. Acompanhe para ver como vai ser. Vim aqui atualizar vocês de como está indo a minha produção, a minha segunda produção do Esquenta do Cofre. Aqui eu tenho alguns quadradinhos prontos. Se eu não me engano, um total de 30.
para fazer 2 produções aqui com esses quadradinhos. Deixe aí nos comentários para ver se vocês descobrem o que que é. Não vou falar ainda, vocês só vão saber no final do vídeo. Para finalizar, eu vou estar acrescentando esta cor aqui. Para finalizar essas 2 peças que eu vou usar, esses quadradinhos. Então, eu vou estar acrescentando este cone aqui. Ele é um cinza mexicano, alguma coisa assim. Vou tentar lembrar o nome e qualquer coisa no final do vídeo eu falo com vocês. Ela tem mesmo essas pigmentações aqui. É da própria cor mesmo. Eu vou finalizar essas peças com esta cor aqui. Vou tentar procurar o nome dela ali e deixar para vocês no final do vídeo. E para finalizar, essa peça aqui, que tá faltando só esse pedacinho aqui, e terminar a união dessas 2 aqui, eu vou estar acrescentando essa mescla aqui de azul, esse multicolor de azul, perdão, esse multicolor de verde, e essa cor lisa aqui, ó, que também tem bem pouquinho. E também, para adiantar essa segunda produção, eu vou estar acrescentando esse restinho da mescla de amarelo, do multicolor de amarelo, e também esse restinho aqui de um amarelo liso. Inicialmente é somente para fazer miolinho de flores. Vocês veem que tá já no finalzinho, quase já mostrando o cone aqui, ó. Inicialmente, essas 2 aqui são para fazer miolinhos de flores rasteiras. E também para dar sequência em uma peça que eu tô querendo fazer, né, para poder finalizar, eu vou agregar esse cru aqui, que é de um big cone. Ele já tá bem abaixo da metade e eu vou estar agregando para dar sequência em uma peça que eu quero fazer especial. Eu nunca fiz ela nesse modelo, e aí eu quero estar testando e fazendo e mostrando o resultado final para vocês no final do vídeo. Me acompanhe para ver o que vai sair por aí. Vindo aqui mostrando para vocês o resultado final da segunda produção da hashtag Esquenta do Cofre. Tenho aqui um jogo de banheiro, as florzinhas prontas, passadas no verde, para um jogo de banheiro. E para não errar como no vídeo anterior do Esquenta, outro jogo de banheiro. Não são 3, são 2, porque no vídeo anterior do Esquenta eu falei que eu havia feito 3 jogos, mas na verdade eram 2. Então aqui eu tenho 1 e 2 em tons de lilás, mudou somente a cor do verde. Não passei o verde ainda em um aqui, não sei se está focando muito bem para vocês, mas é um laranja bem forte. E nessa mescla de bordô aqui. Então, aqui 4 jogos de banheiro, de 3 peças, sendo 2 passados no verde e 2 não. 2 na tonalidade de lilás, e um no laranja e outro nesse bordô mescladinho aqui. Se eu não me engano, é da Fial. Vou aqui dar sequência e mostrar as outras florzinhas e coisas assim prontas. Dando sequência, temos aqui florzinhas já passadas no verde, para tapetes avulsos com 2 flores. Temos no laranja, no roxo, na mescla de bordô, na mescla de azul, lilás, né, também. Outra no laranja, outra no lilás, outra no azul, na mescla de bordô e no azul aqui. Aqui eu tenho para 10
tapetes avulsos com 2 flores. Aí aqui tem outra, eu não consegui passar verde, que eu fiquei sem verde, eu não quis agregar mais. E uma única flor passada no verde aqui também, que dá para fazer aquele tapete retrô com uma única flor. Aí, antes que me perguntem, eu tenho uma produção grande para fazer de tapetes avulso de 2 flores. Por isso que eu já estou aproveitando e dando uma adiantada aqui nessas florzinhas. Vou colocar de ladinho ali para mostrar o restante que temos aqui. Já mostrei para os jogos de banheiro, que eu tenho uma procura muito grande aqui também. E os tapetes avulsos. Vou dar uma pausa aqui, vou colocar as outras coisas que eu fiz também. Na sequência, eu vou mostrar as flores rasteiras, que elas estão prontas. Só preciso fazer os arremates mesmo e passar o verdinho. Nessa mescla de azul com miolinho amarelo, eu tenho um total de 15 flores rasteiras. Essas 15 flores rasteiras eu vou usar para um jogo de passadeira. 2 tapetes com 3 flores em cada e a passadeira com 9 flores. Então, aqui já está definido o que eu vou fazer. Não passei o verde ainda porque eu descobri que eu não tenho nenhuma mescla de verde fechada. Todas estão no finalzinho, então eu preciso providenciar verde para poder dar andamento nessas produções. Aí eu tenho aqui algumas flores, que depois eu vou mostrar uma peça que eu vou estar fazendo peças naquele estilo com essas flores aqui. Essa peça que eu tô falando com vocês usa 3 flores rasteiras, flor catavento, quadradinho, seja lá o que quiser usar. Mas eu vou fazer com flores rasteiras. Então, eu tenho aqui no lilás, no miolinho verde com branco, miolinho azul com branco, miolinho amarelo com branco, essa mescla de lavanda com branco, miolinho branco com azul, miolinho branco com laranja e esse miolinho aqui lilás com tipo um cinza com um roxo. Então, aqui eu tenho para 8 peças. Preciso passar o verde e dar sequência. Nessas flores aqui, como vocês viram nas imagens anteriores, eu coloquei alguns miolinhos, acrescentei alguns miolinhos. Mas eu vou estar falando melhor sobre eles no finalzinho aqui. Na sequência, eu tenho aqui um total de 20 quadradinhos, uma carreira de cada cor, para a confecção de algumas peças ou de uma única, vai depender da finalização, que depois eu vou mostrar com mais detalhes do que se trata. Aí eu tenho um total de 20 quadradinhos finalizados nas 3 carreiras que eu preciso. 2 quadradinhos com 2 carreiras, preciso de alguma outra cor para finalizar eles. E um quadradinho com apenas a primeira carreirinha. Fiz também esses 6 miolinhos, né? Fiz mais miolinho, mas o que sobrou foram esses 6. Rosa, a mescla de bordô, melancia, dois tons de marrom e o azul. Eu agreguei esses miolinhos aqui. Algodão doce, uma mescla de azul, jujuba e 2 vermelhos. Como essas 3 aqui eu iria fazer com branco e o que eu tinha de branco ali não deu, então eu vou levar esses miolinhos para a terceira produção para fazer eles lá, juntamente com o vermelho. Aí esses aqui eu vou dar sequência na terceira produção. Também dei sequência nessa peça aqui com as sobrinhas que não dava às vezes nem para fazer miolinho. Aí já passei algumas carreiras. Se eu não me engano, eu dei sequência a partir desse vermelho, alguma cor assim, não lembro exatamente. Mas passei algumas carreirinhas nele também. Das cores que eu agreguei, que restou, foram somente essas 3.
elas foram agregadas além das 500 gramas obrigatórias menores de 80 gramas. Inclusive, esse lilás, quando eu agreguei ele estava com 89 gramas. O amarelo com 42 e esse aqui que eu agreguei, um cinza da Apollo, eu agreguei e da minha produção sobrou só isso. O amarelo e o lilás eu vou levar também para a terceira produção, né, como acréscimo, não como sobrinhas obrigatórias, mas como acréscimos. E este aqui eu acho que eu não vou levar, mas se eu for levar eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo da terceira produção. Mas eu vou estar mostrando essas duas sobrinhas aqui no próximo vídeo da terceira produção. Depois de ter mostrado tudo isso aqui, vamos para a parte mais interessante, que é peças finalizadas. Vou abrir a primeira peça aqui, já adianto que eu não arrematei, né? Vou estar arrematando no final de semana, o próximo, e vou mostrar para vocês o que eu finalizei. Aqui está a primeira peça finalizada, significa que teremos mais, né? Eu usei aqui ao todo 15 quadradinhos coloridinhos. E para fazer a união desses quadradinhos e o biquinho, eu usei esse cone aberto do cinza aqui. Eu só não fiz mais peças neste estilo porque a outra cor que eu precisava fazer era no preto. E eu achei que eu tinha uma sobra boa de preto que desse para fazer, mas eu vi que era muito pouquinho e aí eu teria que abrir um cone. Como não é intenção abrir um cone, eu deixei os quadradinhos prontos e vou fazer em outro momento. Mas aí eu já adianto também os quadradinhos. E aí eu tenho uma necessidade de fazer um tapete muito maior do que esse, com quadradinhos também. Aí eu vou aproveitar nesse esquenta do cofre e adiantar os quadradinhos também. As florzinhas que eu preciso, os quadradinhos, e sempre que possível vou trazer uma peça finalizada para vocês. Aí a primeira peça é essa, que vocês acharam. Não está arrematado, mas está finalizado. Vou abrir a outra peça aqui para vocês verem. Esta é a outra peça finalizada. É um mini trilho de mesa. Vou mostrar aqui lentamente para vocês verem, acompanhar os detalhes dessa peça. Super econômica. Gastei 110 gramas nesse mini trilho de mesa. Vou ver aqui a medida exata aqui para vocês e falar com vocês também. Esse mini trilho aqui ficou na medida de 55 por 20 centímetros. Balança zerada, coloquei tudo em cima da balança. Só lembrando que essa peça aqui coloridinha, ela já estava pronta, um total de 13 gramas. Coloquei tudo na balança, as duas peças finalizadas, e eu tenho um total de, será que foi 500 gramas, pelo menos? Vamos ver se dá para focar. 1 quilo, 155 gramas. Então, deste 1 quilo, 155 gramas, eu tinha crochetado já um total de 13 gramas. Será que a minha produção do segundo vídeo do esquenta do cofre rendeu? Pelo visto, sim. O terceiro vídeo, se fosse contar, já estaria pronto também, né? Mas teremos sim o terceiro vídeo. Aqui foi mais produções maiores, exatamente para poder adiantar algumas coisas que eu precisava fazer mesmo. De sobrinhas, abaixo de
de 80 gramas que eu precisava usar, eu acrescentei um total de 830. Então, já tinha passado 330 gramas a mais de sobrinhas. Essas peças aqui que eu agreguei, que eu não dei sequência, eu vou levar para a terceira produção como acréscimos e eu não coloquei na balança. Então, essa produção foi bem maior do que a meta. Pelo menos 1 quilo de produção eu tive aqui. Então, o que vocês acharam desta minha produção do segundo vídeo do Esquenta do Cofre? Gostaram? Deixa aí nos comentários para eu saber. Vou falar novamente, na descrição vai estar o link das participantes da hashtag. Acompanhe elas por lá também, para ver o que elas estão produzindo. Eu acredito que sejam peças incríveis, muitas inspirações para a gente acompanhar e fazer. Então acompanhe as meninas por lá também, curta, compartilha, comenta o vídeo delas para dar uma forcinha também. Espero que vocês tenham gostado muito. Aguardo vocês no próximo vídeo, na terceira produção do Esquenta do Cofre. Acompanhe os demais vídeos que aparecerem por aí também. Mas vamos para a terceira produção do Cofre das Sobrinhas.